Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Hoje, iniciaremos um novo estudo. Nós vamos falar um pouco sobre as doutrinas bíblicas a respeito de santidade, de adoração. Hoje, nós vamos iniciar com a introdução sobre Eu, um santo, baseado no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. O texto diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17 é a oração sacerdotal de Cristo Jesus. Cristo, ele ora por ele estava cumprindo o ministério que Deus havia dado a ele. Ele ora pelos seus discípulos para que Deus pudesse protegê-los, santificá-los, e ora por nós, ou seja, para todos aqueles que vierem a crer em Cristo Jesus por meio da palavra de Deus. Então, no verso 17, Jesus ora: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está pedindo para o Pai santificar todos aqueles que creem nele através da verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus. A verdade é que Cristo veio morrer para salvar o homem pecador, morrer para santificar o homem que está no pecado, limpando, perdoando, justificando-o de todo o mal e de todo o pecado. Então nós vamos ver um pouco sobre a santificação do ser humano pela fé em Cristo Jesus. Qual é o maior desejo de um verdadeiro cristão? Ou seja, qual é o desejo daquele que crê em Cristo Jesus, que vive para a glória de Deus pela fé em Cristo Jesus? O maior desejo é que ele, cada dia mais e mais, seja santificado pela palavra de Deus através da fé em Cristo Jesus. Ou seja, o maior desejo de um verdadeiro cristão não é realizar o sonho da casa própria, do carro zero, ter uma família bonita ou realizar outro projeto pessoal. O maior desejo de quem realmente nasceu de novo, ou seja, creu em Cristo Jesus, é ser cada vez mais santo, é santificar a sua vida. As outras coisas, como a casa própria, o carro zero, isso vai ser consequência de uma vida de fidelidade à palavra de Deus, a Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então, o texto que Jesus fala em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas dia após dia. Então, o maior desejo do verdadeiro cristão é a santificação da sua vida. No Isaías, capítulo 8, verso 13, o profeta Isaías diz: ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Então, o profeta Isaías está dizendo que nós devemos nos santificar em temor ao Senhor e pelo Senhor, para que a nossa vida, cada dia, esteja mais longe do pecado e mais próximo da glória de Deus, e mais próximo de uma profunda intimidade com Deus. Isto é santificação. Você deixar do pecado, deixar deste mundo que jaz no maligno, para viver para a glória de Deus, santificando mente, pensamento, os lábios, palavra e atitudes. As nossas ações devem ser santificadas pela fé em Cristo Jesus ao Senhor. Então, devemos deixar de viver a vida secular? Então eu tenho que abandonar a minha vida secular para viver só para Deus? Não é isso, queridos. O que Deus quer é que nós possamos viver na vida secular, expressando a glória de Deus, mostrando Deus em nossa vida, com atitudes, com palavras e com pensamentos.
Então eu posso viver a vida secular, mas para agradar ao Senhor. A palavra do Senhor diz justamente isso. Tudo quanto vier à tua mão, faça para o Senhor. Seja o trabalho secular, seja o lazer, seja a obra de Deus, na casa de Deus, eu tenho que fazer tudo para a glória do Senhor. Eu tenho que viver a vida do lar, da família, esposo, esposa, filhos, viver para a glória de Deus, santificando a minha vida. Então, eu não preciso deixar de viver a vida secular. Santificar nossa vida é a nossa caminhada de fé, mas temos que continuar desejando conquistar nossos projetos como qualquer outro ser humano. Então eu tenho que trabalhar a minha vida espiritual, mas vivendo os meus projetos, os meus objetivos, os meus propósitos na vida secular. Eu não posso separar isso. Contudo que a minha vida secular, eu venha manifestar Deus em minha vida, em tudo que eu penso, falo e faço. Entretanto, não podemos deixar que os nossos projetos ofusquem a prioridade da santificação e de uma profunda vida de intimidade com Deus, como Paulo diz. Então, nós não podemos deixar de viver a vida secular. Contudo, eu não posso deixar a vida secular me afastar de Deus, ofuscar a glória de Deus. Mas eu tenho que viver esta vida secular para glorificar o nome do Senhor, como Paulo diz. Em Efésios capítulo 2, o verso 10, o verso 21 e o verso 22 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. As boas obras, elas não salvam ninguém. As boas obras, elas são consequências da fé em Cristo Jesus. Então, tudo que eu faço, seja no trabalho, para glorificar ao Senhor, demonstrando a minha fé, é uma boa obra. Tudo que eu faço dentro da minha casa, para demonstrar e viver a minha fé, seja também no lazer, são boas obras, que vão glorificar ao Senhor. E assim, nós estaremos santificando a nossa vida, para um santuário dedicado ao Senhor. Paulo também diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que nós fomos comprados por um alto preço, o sangue de Cristo Jesus. E nós temos que cuidar deste corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo, santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Então, desta forma, nós vamos viver a vida secular, mas sem deixar de santificar a nossa vida. Somos criados em Cristo para andarmos como Ele é, e templos edificados, dedicados ao Senhor. Então, Ele trabalha a nossa vida através do Espírito Santo para testemunhar Cristo em nós, andarmos como Cristo ele andava e fazia o bem aonde pisasse a planta dos seus pés, e somos templos edificados, dedicados ao Senhor. Então, qual deve ser a nossa atitude em relação à vida espiritual e à vida secular? Qual deve ser a nossa atitude? Nós vamos ver que a nossa atitude entre a vida espiritual e a secular, é alcançar o verdadeiro alvo, ou seja,
ser parecido com Cristo. O porquê disso? Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus lá no Jardim do Éden. O pecado veio e destruiu esta imagem e semelhança de santidade, de pureza, de retidão, de fidelidade. Esta é a imagem que Deus colocou em nós. E o pecado destruiu isso. Cristo, ele veio justamente para restabelecer a imagem de Deus em nós. E para isso, pela fé em Cristo Jesus, nós procuramos ser parecidos com Cristo. Esse é o propósito, é o objetivo da santificação. Mortificar o velho homem que nasceu em Adão e foi destruído pelo pecado de Adão e nascer de novo em Cristo Jesus com uma nova identidade, ser parecido com Ele, ser parecido com Cristo. O cristão pode ter a sua vida secular, mas o prazer dele é se alegrar nos caminhos do Senhor e viver segundo a palavra de Deus em santificação a Deus. Como diz o salmista, ele vai mostrar justamente isso para nós, que a nossa atitude em relação à vida espiritual e à vida secular, eu posso viver as duas, mas o meu prazer é santificar a minha vida para a glória do Senhor. E o salmista diz justamente isso. Salmo 119, verso 14, 15, 34, 36. Mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. O que leva o homem ao pecado? Justamente a cobiça. A cobiça, uma vez instalada em nosso coração, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez instalado na nossa vida, gera a morte. Ou seja, o afastamento de Deus. O salmista está dizendo que a nossa atitude em relação à vida espiritual e à vida secular, ela deve ser vivida, mas através dos testemunhos, através da meditação nos preceitos, nas veredas do caminho do Senhor, nos mandamentos de Deus e testemunhar quem nós realmente somos, filhos de Deus e não filhos da cobiça e do pecado. Então, segundo Paulo, como é o viver cristão? Paulo ele vai mostrar para nós esta luta que nós temos que travar todos os dias na vida espiritual e na vida secular. Por quê? Paulo ele diz justamente isso. Então Paulo sintetiza a vida cristã em santificação, uma luta constante em fazer o que é certo e o que é errado, entre ter prazer em viver para Deus e viver para a carne, ou viver para o pecado. E isso fica bem claro em Romanos capítulo 7, versos 21 e 22. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então ele vê que ele encontra que o mal reside nele, e ele quer fazer o bem, mas ele faz o mal. Esta é a luta constante que nós vivemos. Por isso nós temos que procurar ter uma vida de uma profunda intimidade com Deus para santificar a mente, os lábios e o nosso coração para fazermos tudo que é bom e afastarmos de tudo que é mal para a nossa santificação. Então veremos a partir de amanhã qual é o caminho para uma vida piedosa de santificação e como podemos alcançá-la para a glória de Deus. Então, convido a você a juntamente comigo estudarmos esse tema, eu, um santo, e nós vamos ver que nós podemos santificar a nossa vida pela fé em Cristo Jesus. Não é pelo meu esforço, não é pelo meu querer,
mas é pela vontade de Deus que eu tenho que santificar a minha vida. Porque no Velho Testamento, Deus ele diz, sede santos, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. E em Pedro, ele diz também, sede santos, porque Deus é santo. E este é o convite que eu faço para você. Venha estudar conosco através da palavra de Deus. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos por tudo. Santifica tudo em nossa vida, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé na tua palavra e no Senhor, para não pecarmos contra ti. Abençoa, Senhor Deus, cada família. Coloca a tua mão de cura, de libertação, de restauração. Seja feita a tua vontade em cada família, restaurando o casamento, a vida dos filhos, livrando e protegendo de todo o mal. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos. E a partir de hoje, novos estudos, novas mensagens para que possamos viver para a glória de Deus. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.